Bom dia. Então, como o Alexandre falou, eu estou aqui apresentando e representando também o Adair e o Carlos. E o que é que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar sobre a Gênese. Mas, na verdade, eu não vou falar sobre o conteúdo da obra, e sim sobre as propostas que visaram responder essa pergunta. Foi Kardec que atualizou a sua obra ou ela foi atualizada no pós-Kardec? E por que a gente teve interesse de procurar pesquisar sobre esse assunto? Porque a Gênese, ela possui duas versões do texto da obra. A versão inicial, da época do seu lançamento, e uma versão atualizada. E identificamos que, em 4 momentos, pessoas questionaram se essa versão atualizada ela era de fato autêntica, se ela era de Kardec. E a consequência final disso foi que, hoje, se você entrar numa livraria para comprar a obra Gênese, você vai se deparar com o texto da versão inicial, junto com o texto da versão atualizada, em edições diferentes, disputando o posto de versão definitiva da obra. E qual é o efeito que isso gera dentro do espiritismo, dentro do conceito da ciência espírita e da doutrina? Vou dar 2 exemplos. Imaginamos que alguém vai aplicar a coerência doutrinária em cima de um tema da Gênese. Ele deve usar como base a versão atualizada da obra, ou ele deve se limitar à versão inicial, desconsiderando tudo o que entrou na versão atualizada? Por outro lado, se estamos hoje juntos num grupo de estudos e que estamos analisando a Gênese, o que é que acontece quando a gente encontra pessoas com versões diferentes da obra, em que ela lê e apresenta uma coisa e o outro discorda, porque começa a questionar que aquele não é o texto de Allan Kardec, aquele não deveria ser o texto que está sendo lido? Então, esse é o cenário onde a gente está hoje, e baseado nisso, a gente está trazendo aqui para vocês essa reflexão, onde a gente está buscando, em cima das evidências apresentadas em todas as propostas, de responder a pergunta se a gente já tem elementos suficientes para a gente finalmente concluir qual das duas é a versão definitiva. Então, em relação à metodologia, eu gostaria de trazer como foi que a gente abordou esse tema para fazer a análise. A gente se baseou no conceito de base do edifício, que é um conceito cunhado por Allan Kardec, cuja intenção é, a gente pega o ponto central de uma questão, né? Kardec pegou o ponto central de uma questão, e ele então foi analisar se aquele ponto era válido ou não. Caso aquele ponto fosse refutado, então a teoria inteira era válida, sem necessidade de analisar argumento a argumento. Foi assim que ele abordou 3 volumes da obra Os 4 Evangelhos de Rusteng, para poder resumir na análise do seguinte: Jesus teve um corpo fluídico? E foi isso que ele avaliou e refutou. Então, nós resolvemos usar a mesma abordagem e selecionamos, com relação à adulteração da obra, que Kardec não escreveu a versão atualizada. É esse elemento que a gente vai buscar investigar nas evidências para avaliar se ele é válido ou não. Então, analisamos argumentos históricos e jurídicos que tocavam no assunto da autoria e deixamos de fora todos os outros argumentos. O que é que nós encontramos como resultado? Primeiro, as 4 denúncias, ou seja, os questionamentos de que aquela edição não era autêntica. Os 4 disseram que estavam com edições não autênticas de Kardec publicadas. E apenas a primeira de Rissouse é que, de fato, utilizou as edições originais, tanto a inicial quanto a atualizada, e os outros, na verdade, entenderam equivocadamente. Eles entenderam que existia apenas uma versão do texto escrita por Kardec e que tinham sido os tradutores, no caso 2 brasileiros e um na Argentina, que tinham mexido no texto da obra para adulterar. Então, essas 3 que analisaram as traduções estavam completamente equivocadas. Hoje nós sabemos que essas traduções elas são fiéis à versão atualizada da obra. Nesse sentido, ficamos, então, com a análise da primeira denúncia. O que foi que a gente encontrou como resultado dessa análise? Que, em 1884, quando Rissouse fez a denúncia, ele entendeu que a sociedade anônima, criada por Amélie Boudet no início do pós-Kardec, é que tinha sido responsável por adulterar o texto da Gênese depois da morte do autor.
Porém, em 1925, ele foi para o Congresso Espírita Internacional apresentar um trabalho. E o que foi que ele levou? A 7ª edição da Gênese como referência do seu trabalho, e ele afirmou que ele ia usar a última obra publicada por Kardec, a Gênese, que havia sido revista e atualizada pelo próprio autor. Então, o que a gente observa com isso é que, embora Henri Sauce tenha feito a denúncia, décadas depois, ele reviu a própria dúvida dele e ele concluiu que a versão definitiva era a versão atualizada e que tinha sido feita por Kardec. Continuando a pesquisa, a gente foi analisar as diversas propostas apresentadas para resolver essa questão. Encontramos 3 respostas e 6 pesquisas. E é dentro delas que a gente procurou as evidências e que aqui na apresentação eu vou falar do resultado para a nossa conclusão. Mas existe uma análise mais completa que a gente colocou no artigo. Com relação às respostas, as que nos interessam são as dos envolvidos no ato. Ou seja, na época que Henri Sauce levantou a dúvida, quem falou o que de fato aconteceu foi Rouge, o tipógrafo, que realmente imprimiu as obras, Rousset, que cuidava em criar matrizes e clichês, que eram os instrumentos usados para impressão na época, e Delian, que era o secretário de Kardec, que não acompanhou Kardec no final da vida dele, como também apoiou Amélie Boudet no início do pós-Kardec. E os 3 disseram a mesma resposta: sim, quem atualizou a obra foi Kardec, e o que aconteceu foi isso, isso e isso. No entanto, quando a gente chega nas pesquisas, o que é que a gente encontra? A primeira pesquisa, todas essas pesquisas utilizaram as respostas como parte do conjunto das fontes primárias analisadas. A primeira pesquisa concluiu o seguinte: bem, eu vou dar credibilidade a quem fez. Se eles estão dizendo que eles fizeram junto com Kardec, então a resposta é: Kardec atualizou o seu texto. A segunda pesquisa, que é do Donha, resolveu ser um pouco mais conservadora. Eles consideraram, sim, que aquelas respostas seriam evidências, no entanto, assumiram que seria interessante encontrar evidências externas que corroborem o que foi dito, de forma a gente não ter dúvida. Porém, quando eles foram analisar o que tinha disponível na época, eles não encontraram nada que corroborasse. Eles optaram, então, por deixar a pesquisa em aberto, inconclusiva. As pesquisas que vieram depois todas trouxeram fontes primárias novas, o que enriqueceu o debate e permitiu uma análise mais aprofundada. Porém, as 3 seguintes, todas concluíram que, na verdade, a obra foi adulterada, porque eles entenderam que tinham achado evidências que refutavam a fala de quem fez e que comprovavam que terceiros adulteraram a obra. Apenas a última, que é minha, do Carlos e do Adair, concluiu que não. Na verdade, aquelas evidências que estavam dispostas ali, junto com as que a gente encontrou depois, confirmavam o que as pessoas que tinham feito o trabalho disseram, e que, de fato, Allan Kardec atualizou a obra. Vamos agora conhecer que evidências são essas. Em relação às respostas, o que é que a gente coletou? Que Kardec concluiu a atualização da Gênese em 68. E que no final daquele ano de 68, lembrando, Kardec faleceu em março de 69. No final de 68, o texto atualizado de Kardec foi preservado em matrizes e o próprio Kardec pagou. Quando você faz matriz, você congela o texto num molde para depois você reimprimir aquele texto no mesmo formato, impedindo alteração. Também, entre 68 e 69, eles disseram que foi feita a tiragem. A segunda tiragem da obra com a versão atualizada, e que corresponderiam à 4ª, 5ª e 6ª edição. E, por fim, eles disseram que aquele texto congelado por Kardec na matriz, ele veio aparecer impresso em 1883, porque da matriz, que era o molde, foi gerado o clichê, que é como um carimbão, que, de fato, imprimiu a obra, uma nova edição, e imprimiu algumas brochuras. Então, se a gente quiser achar o texto de Kardec congelado com ele em vida, seria o texto dessa edição de 83.
Qual foi o resultado da pesquisa seguinte de 2017 de Simone Privato Goidanich? Primeiro, ela corroborou a fala de quem fez, mostrando que, de fato, houve uma segunda tiragem da obra. Por quê? Ela encontrou o registro legal em que o tipógrafo declara: vou imprimir uma segunda tiragem. Agora, ela não conseguiu encontrar nenhum exemplar dessa tiragem. Então, como saber o que foi impresso nesse ano? Ela, então, observou também que faltou o depósito legal, que era um outro documento legal obrigatório. E aí ela construiu um raciocínio, que foi o seguinte: o depósito legal só era obrigatório caso a obra tivesse sido atualizada. Se fosse o mesmo conteúdo do depósito anterior, ele não seria necessário. Com isso, já que não tinha o depósito, significava que o que foi impresso em 69 era igual ao que já havia sido impresso antes, portanto, Kardec não atualizou o seu livro em vida. Porém, ela trouxe uma legislação para embasar o estudo. E nessa legislação, no artigo 48, diz uma informação que não bate com o raciocínio dela. Diz que os tipógrafos eram obrigados a depositar legalmente a cada impressão. Ou seja, não importava se era o mesmo texto ou um texto atualizado, era obrigação de fazer esse depósito. Então, a ausência do depósito demonstra outra coisa, que a legislação não foi cumprida. Mas não dá para deduzir se o texto era igual ou não. Só tinha um jeito: encontrar esse exemplar. Como ela não conseguiu, de fato, ela achou que ela tinha conseguido refutar, mas ela ficou na mesma situação da pesquisa anterior do Donha, sem a resposta. Charles Kempf concordou com a resposta de Simone Privato, com a conclusão de Simone Privato. No entanto, ele trouxe 3 evidências que corroboravam a fala daqueles que fizeram o trabalho. A evidência principal foi: ele estava em mãos com a edição impressa em 1883 com clichê. Ele fez uma análise tipográfica do livro impresso e concluiu: sim, isso aqui foi impresso com clichê, e sim, o tipógrafo que trabalhou foi Aurot, o mesmo que Rousset disse que tinha sido feito, e foi em 83. E o texto é o texto atualizado da obra. Consequentemente, fecha aquela necessidade de ter uma evidência complementar que corrobore. O próprio Charles Kempf, à medida que as pesquisas foram evoluindo e novas evidências foram apresentadas, se manifestou novamente em 2021. E o que é que ele trouxe? Que tudo indicava que Kardec tinha, de fato, atualizado a sua obra. Porém, ele decidiu não fechar a questão. Por quê? Porque, como outros pesquisadores disseram que existiam adulteradores, ele ficou inseguro de se alguém tinha conseguido, de alguma forma, manipular o texto da obra assim que Kardec faleceu. Qual é a questão? Ele não encontrou, nem os outros pesquisadores trouxeram, nenhuma evidência de que esses adulteradores realmente existiam. Então, era uma suspeita de uma possibilidade e não de uma questão concreta. Chegando em Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, o que é que a gente encontra em conclusão? Que se a obra foi alterada, ele afirma que as obras foram alteradas e tiveram o depósito posterior à morte de Rivaio, porque aqui ele não está só falando da Gênese, ele está falando também do céu e o inferno. E que, por isso, não seriam da sua autoria. Ou seja, ele está dizendo que foi alterado depois, mas baseado em quê? Quando a gente vai olhar qual foi a evidência que ele apresentou dentro do rol apresentado no livro, tem um manuscrito com a letra de Kardec, em que ele mesmo informa: olha, uma nova edição da obra está na tipografia, sendo reimpressa com correções e acréscimos importantes. Isso corrobora totalmente o que o tipógrafo disse. Ele disse: entre 68 e 69, eu estava imprimindo a edição atualizada. E Kardec disse: sim, estava na tipografia sendo impressa. Agora, os próprios autores disseram que o trabalho, segundo Kardec, ele estava trabalhando nas provas de revisão da obra. E nós concordamos com essa interpretação. O que eu vou explicar é o que significa a prova de revisão da obra. No processo editorial, você, depois que termina de fazer a obra, você vai enviar, na época era tipografia, hoje é uma editora, você vai iniciar o processo de publicação da obra. E essas provas de revisão é a primeira etapa do processo de publicação.
Então, como dizer que Kardec não tinha concluído a obra se o próprio Kardec disse que ele iniciou o processo de publicação? Isso, então, contrapõe o que os autores disseram e, consequentemente, eles trouxeram a prova de que Kardec terminou a obra em vida. E que o que é que acontece como resultado? O depósito legal é posterior à morte. Ok. Mesmo que ele seja posterior, isso só prova que a obra é póstuma. E uma obra ser póstuma não é ilegal, porque se fosse, nós teríamos problemas com centenas de obras póstumas publicadas hoje. Qual foi o resultado que nós encontramos? A gente achou a tal da edição publicada em 69, que desde Dunha, em 2009, ele disse, se essa edição aparecer, basta abrir a edição e olhar. Se o texto dela for atualizado, Kardec alterou. Se o texto dela for igual às anteriores, houve adulteração. Além disso, a gente também achou um diálogo de Kardec com espíritos, em manuscritos, combinando a alteração da obra, falando sobre o progresso do trabalho e apresentando, inclusive, sugestões dos espíritos de colocar texto, que a gente olha na obra e a sugestão do espírito foi acatada, o texto está na obra. E também, para completar, Amélie Boudet dizendo, em 1873, de que houve a impressão da 5ª e 6ª edição em 69, também corroborando a fala dos responsáveis pela execução. Então, analisando todos os elementos que eles apresentaram, a única coisa que os responsáveis falaram e que não foi confirmado é que eles disseram que essa segunda tiragem era da 4ª, 5ª e 6ª edição. E nós sabemos que a 4ª tem o texto igual às iniciais. Então, de alguma forma, essa informação não pode fazer parte. Essa 4ª edição não foi da segunda tiragem, mas e a 5ª e a 6ª foram. O que é que a gente está de olho? A gente quer saber quem escreveu. Então, do ponto de vista de quem escreveu, essa falha deles não atrapalha em nada. Fato é que eles publicaram a 5ª e a 6ª edição em 69, a pedido de Kardec. Consequentemente, com tudo isso, o texto é dele. Essa foi a nossa conclusão, que a Gênese hoje pode ser considerada como atualizada por Kardec, porque os testemunhos dos envolvidos foram corroborados, porque também não foi apresentada nenhuma evidência de que terceiros interferiram no processo de publicação e mexeram na obra, e porque, se a gente for observar, desde a denúncia de Henri Sauce, quem levantou a dúvida, ele mesmo voltou atrás, ele não quis corroborar com as próprias evidências depois. Ele desistiu das evidências que ele achou que tinha e partiu para assumir a edição atualizada da Gênese como a definitiva. Então, a nossa contribuição é propor a reflexão para vocês. Será que hoje nós já temos elementos suficientes para a gente encerrar essa questão e assumir a versão atualizada da Gênese como a versão definitiva da obra a ser lida e a ser utilizada nas referências, nas pesquisas e nos estudos? A gente entende que sim. A gente, então, agradece ao ENLIP a oportunidade, a possibilidade de estar aqui apresentando para vocês e nos colocamos à disposição para as perguntas. Obrigado, Luciana. Calma, temos tempo para mais de uma pergunta, não muitas, porque o café foi bom, né? O café estava bom, né? A gente começou um pouquinho atrasado. Mas faz parte. Faz parte. Eu olhei para você, mas já estava com a mão aqui levantada aqui do Marco. Então, Marco, o Vladimir, alguém mais levantou. Acho que talvez ali... Vou ficar até o Jader por enquanto, mas de olho no tempo aqui, tá? Marco. Luciana, parabéns aí pela exposição. Não é nem com relação aos fatos da 5ª edição, é mais com relação ao estudo da Gênese. Nós vimos lá que a Gênese é um dos livros menos lidos, infelizmente, das obras, né? E para os pesquisadores, alguns se dedicam a analisar, inclusive, o próprio Kardec em termos de edições. Vou citar o Livro dos Espíritos, tem o nosso amigo Lira, e tem um trabalho bem interessante das edições do Livro dos Espíritos. Com relação à Gênese, e aí eu destaco a relevância, né, de nós contarmos também com edições para a gente fazer a análise comparativa e trabalhar a análise do conteúdo. Nesse sentido, entendo ser válida a publicação de edições anteriores para poder comparar e ter a análise crítica em cima disso. Então, eu queria fazer, justamente nessa questão, não
discutindo se teve ou não adulteração, eu estou discutindo na análise do conteúdo. A relevância que você entende que seja, não só para a Gênesis, para qualquer obra, para o pesquisador de entender o que foi modificado e de como que podemos entender essa variação ou maturação do conteúdo. Tá? Marco, eu adorei a sua pergunta, porque você me deu a oportunidade de comentar uma coisa extremamente relevante. Hoje nós temos diversas editoras que publicam a primeira edição da Gênesis também. O que acontece? Quando a editora publica para fins de estudo e deixa claro que é uma edição desatualizada da obra, porque existe uma edição definitiva e que a pessoa que for ler, só quiser ler uma, ela compra, ela vai escolher se ela quer desatualizada ou atual, está tudo bem. Inclusive, eu sou uma das pessoas que li as duas edições e o projeto Obras de Kardec apresenta lado a lado gratuitamente o texto das duas edições, justamente para facilitar o estudo. A gente usou naquele grupo da USE. Então, essa atitude é extremamente louvável. O que está sendo questionado é, quando uma pessoa chega para comprar a obra, seja ela espírita ou seja ela interessada em conhecer o assunto, e encontra uma edição que diz o verdadeiro texto autêntico e definitivo da obra, e dentro do texto tem a primeira edição, isso corresponde à realidade ou não? Então, é dentro desse contexto que eu acho que é preciso tornar claro para todo mundo que for adquirir o que é que ela está comprando. E que analise se faz sentido vender a edição inicial e a pessoa compra, crente que está lendo a última versão de Kardec e não está. Mas perfeito, obrigada pela pergunta. Uhum. Eu acho que esse ponto do Adaí é que é interessante, porque o leitor fica sabendo que se ele está lendo a versão inicial, todas as atualizações ele está deixando de ler. Mas perfeito. Se ele comparar. O problema, a preocupação é, às vezes a pessoa compra uma só. E ela acredita que ela está lendo a Gênesis até. Foi o que aconteceu com o Embaçaí. Ele chegou no estudo e ele estava lendo o texto original, as pessoas estavam lendo o texto da FEB e não batia, e começou o maior debate, a maior polêmica. Isso já é antigo. Vladimir, agora a pergunta bem rápida. O Marco comentou a respeito, a revista Dirigente Espírita, o Marco mesmo andou publicando, através da revista, comparativo das edições para que nós pudéssemos analisar eventuais contradições doutrinárias. E eu acho que é um aspecto muito interessante, muito lógico de poder fazer uma análise. Além do mais, você mesmo citou na pesquisa que o Kardec mesmo estava pesquisando, e não há uma certeza que ele tenha terminado a pesquisa para permitir que essa publicação posterior fosse realmente considerada efetiva. E é o que você me diz a respeito disso. Foi interessante sua pergunta. Por quê? Você está dizendo que não há nada que comprove que Kardec terminou a sua pesquisa para a gente considerar que a edição atualizada seria definitiva. Aí eu vou remeter aqui a um dos exemplos que eu mostrei, como evidência, que é, Kardec escreveu numa carta de que a edição nova, com correções e acréscimos importantes, estava na tipografia. Então, Kardec disse, sim, é uma edição nova, sim, é uma edição diferente da anterior, que tem correções e acréscimos que ele julgava importante, e que já estava no início do processo de impressão com ele em vida. Então, é com base nessa evidência que a gente comprova que Kardec concluiu a edição atualizada em vida, corroborando o que aqueles que participaram da efetiva impressão disseram. Faz sentido isso para você? Tem também você tem essa citação do que ele, na carta que achou, mas também tem aquela citação que ele também não tinha terminado. Então, qual prevalece? Quem citou que ele não tinha terminado? Você mesmo mostrou aí, não lembro agora algum lugar. Né? Não. Paulo Henrique e Lucas Sampaio disseram que ele não tinha terminado. E na mesma obra eles apresentaram uma carta dizendo que ele terminou. E o próprio Paulo Henrique disse, eu estou na primeira, isso aqui significa a primeira etapa da impressão. Quem foi contraditório foi a pesquisa. Não foi Kardec. Ô, Luciano, eu tenho uma pergunta realmente. Sim. Quando a gente estava no meio dessa discussão, porque a gente acabou ficando bem no meio da discussão, acompanhou a publicação da Simoni e tudo que veio depois. Uma coisa que eu não cheguei a fechar era a questão do conceito de edição. Uhum.
tá? Parece que o conceito de edição na época de Kardec era diferente do conceito de edição de hoje. Porque hoje eu publiquei um livro na La Chatre. Aí, se acabou e quer fazer um número maior de livros, o que você faz é reimpressão, não é edição. A edição ela só acontece quando você modifica. E na época de Kardec, como a imprensa era diferente, a forma de impressão era diferente, você obtinha licença para fazer 3 edições, 4 edições de tantos mil livros. Tá? É isso mesmo. E assim, no meio do processo, se houvesse, você quisesse rever, porque você estava com os tipos móveis, se você quisesse consertar as coisas, modificar um argumento, modificar uma palavra que saiu errado, o autor podia fazer isso com essa licença das edições. E acho que a única coisa diferente é que o Estado estava interessado em controlar não a venda, não o dinheiro das edições, mas o conteúdo das obras. Então, se mudava, o Estado queria ter isso na mão para poder saber se ele não estava falando contra o imperador, contra a ordem estabelecida. Procede essa análise que eu fiz? Jada, super procede. E você tem razão, o conceito de edição mudou. Naquela época, a cada vez que se lançava um conjunto novo de exemplares, se aumentava o número e lançava como uma nova edição, e é por isso que era necessário colocar revista ampliada, para a pessoa saber que aquela edição era diferente das anteriores. E tem um outro conceito que mudou também, que é o de reimpressão. A carta Kardec fala, a obra está na reimpressão com alterações importantes. Ou seja, hoje a gente só chama de reimpressão se a gente imprime o conteúdo igual. E não era na época. Reimpressão era toda vez que mandava de novo para a tipografia imprimir. E os conceitos diferenciados geraram um maior ruído para algumas pessoas que tentaram interpretar aquelas fontes e leram com anacronismo. Agora, com relação ao que você falou do imperador controlar, eu gostaria de trazer que a censura na França foi um dos países pioneiros. Ela começou a cair na Constituição de 1830. Então, qual era o interesse deles, lá na época de Kardec, de controlar? Já não existia mais a obrigação do Ministério autorizar. O que existia era um interesse deles, porque tinha gráficas clandestinas, que aí imprimiam sem pagar imposto. Então, é o contrário. O interesse dele era garantir que o dinheiro chegava nos cofres do rei.